tarde a todos. Tenho a honra de declarar abertos os trabalhos da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cumprimento os eminentes conselheiros Cristiana de Castro Moraes, Josué Romero, hoje em substituição, eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, excelentíssimas senhoras procuradoras, doutora Letícia Matuque Feres, Cristina Freitas Cavesali, nosso secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Rossi, a todos os presentes. Sobre a mesa a ata da sessão de 15 de março, com concordância de vossas excelências, vou dá-la por lida e aprovada, acolhendo-se as assinaturas. Assim procederá o senhor secretário-diretor-geral. Palavra é livre aos senhores conselheiros. Indago da doutora Letícia quanto à vista ou sustentação oral de qualquer item de nossa pauta. Não, excelência, obrigada. Agradeço. Não há sustentações orais, senhor secretário? Então, passamos à ordem do dia, sessão estadual. A palavra é da eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro Josué Romero, senhoras procuradoras, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Eu relato o item 1 da pauta. A Fundação para o Remédio Popular, objetivando a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar e medicina ocupacional aos empregados, contratou, por meio de pregão, a Central Nacional Unimed. Posteriormente, foram firmados 2 termos aditivos entre as partes. A assessoria técnica TJ, na área econômica, manifestou-se pela regularidade dos atos. Já a chefia de ATJ e PFE opinaram pela regularidade do contrato, da licitação e do primeiro termo aditivo, porém pela irregularidade do segundo termo aditivo. É uma síntese do relatório, passo ao voto. Aqui questões de ordem de caráter formal foram apontadas acerca da contratação referentes à manifestação das secretarias da Fazenda e Planejamento e remessa tardia de documentos a essa Corte, os quais eu entendo que podem ser relevadas. No entanto, aqui, o problema reside no segundo termo aditivo, o qual, além de prorrogar a vigência contratual do ajuste por mais 12 meses, repactuou seu valor em 61,83%, sob a alegação de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Sucede que esse reequilíbrio não encontra respaldo na hipótese de exceção prevista na linha D do inciso 2 do artigo 65 da Lei de Licitações. Nesse contexto, e conforme relatório e voto que encaminhei previamente a vossas excelências, eu voto pela regularidade do contrato e da licitação e do primeiro termo aditivo, porém pela irregularidade do segundo termo aditivo. É como eu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 2 da pauta. Em exame concorrência e contrato, firmado pela CDHU, objetivando a execução de obras e serviços para a realização de empreendimento composto por 58 unidades habitacionais, denominado CEA, no município de São Paulo. Examina-se ainda acompanhamento da execução contratual e o termo de rescisão. Fiscalização, ATJ e PFS se manifestaram pela regularidade com recomendações. Com relação à execução contratual, eu observo que o instrumento foi rescindido amigavelmente, em razão de que, abre aspas, as partes manifestaram desinteresse devido à demora por parte da Prefeitura Municipal de São Paulo na aprovação e obtenção de alvará para execução das obras objeto desse ajuste. Fecha as aspas. Aqui houve a supressão dos valores em sua totalidade. Nessa conformidade, o meu voto é pela regularidade da concorrência do contrato, termo de rescisão, sem embargo de recomendações. Em discussão. Em votação, aprovado o voto da senhora relatora. Relato em conjunto os itens 3 a 5 da pauta, com relatórios e votos previamente encaminhados a vossas excelências, na seguinte conformidade. Perfeitamente. Item 3, termo de aditamento de ratificação relacionado ao convênio julgado regular que foi firmado entre a CDHU e a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. A TJ, PFE e MPC se manifestaram pela regularidade da matéria. Item 4, segundo termo de alteração contratual, objetivando estender o prazo de vigência do contrato firmado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e a empresa AJM, Sociedade Construtora Limitada,
Também apreciação às medições encaminhadas em atendimento à Lei Leiva. Concorrência e o contrato, os termos de alteração e medições anteriores já foram julgadas regulares. Aqui a instrução é pela regularidade dos atos praticados. E o item 5 é um termo de ratificação referente ao convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Associação Casa Fonte da Vida, Hospital São Francisco de Assis. Também o convênio foi julgado regular e a instrução é pela regularidade do termo em exame. Na conformidade ao relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, voto no sentido de serem julgados regulares os termos em exame, bem como conhecidas as medições. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 6, prestação de contas originária de convênio pactuado entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e a Universidade de São Paulo, a USP, objetivando a transferência de recursos para obras de implantação do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2013. Conforme exposto pela instrução processual, os recursos financeiros recebidos foram aplicados nas finalidades pactuadas, sendo que nenhuma falha foi apontada em relação a tal quesito. A obra foi concluída nos termos do relatório demonstrativo de término de obra, incluindo fotografias da empreitada. O convênio e as prestações de 2011 e 2012 já foram julgadas regulares. Dessa forma, acompanhando as manifestações de fiscalização e PFE, eu voto pela regularidade da prestação de contas referente ao exercício de 2013. Em discussão, em votação, aprovado. Item 7, agora trata-se de embargos de declaração opostos pela Sabesprev, em face de decisão que negou o provimento ao recurso ordinário interposto contra a sentença pela qual foram julgados irregulares atos de admissão em razão do não atendimento ao disposto no artigo 37, incisos 2 e 9 da Constituição Federal. A PFE e a SDG se manifestaram pelo não provimento. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecidos. No mérito, na esteira da manifestação exarada pela SDG, penso que as alegações não merecem prosperar, pois a decisão embargada não contém qualquer obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Dessa forma, eu rejeito os embargos de declaração opostos. Não provimento, eu voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Eminente conselheiro Josué Romero, com a palavra. Senhor presidente, senhora conselheira, senhoras procuradoras, senhor secretário, item 8, trata-se de contrato celebrado entre a Sabesp e a empresa Engeform, visando a prestação de serviços de recuperação de créditos vencidos, bem como a execução de cortes e religação do fornecimento de água. A instrução da matéria encontra-se em boa ordem. Assim, eu voto pela regularidade da licitação e do decorrente contrato. Pela regularidade, o voto está em discussão, em votação, aprovado. Item 9, em exame concorrência e decorrente contrato firmado pela FDE, com consórcio formado pelas empresas Sistema Pri Engenharia e Ductor Projetos S.A., para a prestação de serviços de engenharia consultiva, de arquitetura e obras civis de prédios escolares e administrativos da Secretaria de Educação. Macula o certame o desatendimento aos termos da súmula 25, ou seja, a restrição à comprovação de vínculo profissional por meio de contrato de autônomo, o que colaborou para a apresentação de proposta única, inviabilizando uma contratação mais vantajosa para a administração. Também irregular a exigência de visto do CREA São Paulo para empresas sediadas fora do Estado. Pelo exposto, acompanho a manifestação de chefia da ATJ e voto pela irregularidade da concorrência e do decorrente contrato. O voto está em discussão. Em votação, aprovado. Concluída a nossa sessão estadual, os agradecimentos à doutora Cristina Cavezzali, passamos à sessão municipal. Relato o item 10. Pregão presencial, contrato, Prefeitura de Paulínia com técnicas eletromecânica. Serviço de montagem de estúdio de animação digital com fornecimento de equipamentos e mão de obra. A instrução de ATJ pela regularidade, SDG pela irregularidade. Preliminarmente, acolho a alegação trazida pelo secretário municipal de Negócios Jurídicos no sentido de exclusão de sua responsabilidade pelos atos praticados na presente contratação.
Sua participação esteve restrita à análise dos aspectos de legalidade que envolveram as minutas do edital e do contrato. Quanto ao mérito, desde logo ressalvando que não se julga aqui o conteúdo da política pública adotada pela Prefeitura de Paulínia, consigno que objeto similar foi apreciado no TC 2540 de 2008. Embora naquela oportunidade fosse tida por adequada a adoção de modalidade licitatória pregão, não vislumbro que o certame em análise tivesse preenchido as mesmas condições anteriormente verificadas. Digo isso porque, embora o objeto licitado consistisse na instalação e fabricação sob medida de produtos individualmente considerados, vejo que a designação de sua execução seguiu as diretrizes de projeto específico estatuído pela administração. A esse respeito, registro precedente desta Corte, no qual se verificou que, não obstante os materiais e serviços representassem itens padronizados, a contratação de seu conjunto possibilitara que a Prefeitura, a partir da união de insumos de natureza simplificada, formulasse a composição de bens de maior complexidade incompatíveis com a modalidade licitatória pregão. Nesse sentido, arrolo no voto jurisprudência correspondente. A municipalidade, com efeito, não obteve êxito em comprovar a pré-existência no mercado das especificações contidas no memorial descritivo. Além de referido aspecto, observa a inadequação do critério de julgamento eleito, qual seja o menor preço global, para a contratação de uma gama de bens e serviços fornecidos por segmentos distintos de atuação empresarial. De fato, no presente caso, vejo que não restou cabalmente demonstrada motivação que referendasse a aglutinação de bens e serviços fornecidos por empresas de diversos ramos de atuação, consignando que, além de softwares, foram pedidos equipamentos como impressoras, monitores, projetores, infraestrutura, abarcando também sistemas de iluminação, sonorização, central de telefonia, mobiliário, dentre outros. Assim, voto pela irregularidade, aplico multa de 300 UFESPs ao prefeito e de 160 UFESPs à chefe de gabinete. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. Item 11, retiro de pauta com reinclusão automática. 12, concorrência, contrato, Prefeitura de Itapira com Sanepave, saneamento ambiental, serviços de limpeza pública, o objeto. A instrução, à exceção da unidade de economia, que foi pela aprovação, é toda ela no sentido da irregularidade. Não houve juntada de parecer jurídico para embasar a pretensão de contratar. Outros desacertos importantes recaíram sobre infração à matéria sumulada. Assim, há dispositivos que contrariam as súmulas 30, 23 e 15. E, por fim, no anexo 1, termo de referência, houve exigência de que os veículos não tivessem mais de 2 anos de uso, restando evidente o potencial dessa disposição para reduzir o concurso de interessados na porfia, não havendo nenhuma justificativa que tecnicamente embasasse tal requisição. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs à autoridade responsável. Em discussão, em votação, aprovado o voto. 13, concorrência contrato Prefeitura de Caçapava com ABC Transportes Coletivos, concessão de serviço público de transporte coletivo urbano naquele município. A instrução aqui é convergente no sentido da irregularidade, foram apresentados memoriais devidamente considerados. A defesa conseguiu afastar algumas irregularidades. Não obstante, a instrução apontou que, concretamente, havia cláusulas que acabaram sendo responsáveis pelo comprometimento da disputa, já que 7 interessados retiraram o instrumento, participaram 4, só 2 habilitados. A começar pela designação da fase licitatória, metodologia de execução, prevista no artigo 30, parágrafo 8º da Lei de Licitações, posto que no presente caso não restou demonstrada a complexidade dos serviços a serem realizados. Junto no voto, jurisprudência firme do tribunal que para serviços dessa natureza não admite pontuação de metodologia. Tem município todo o direito de exigir que se cumpram os requisitos que entende pertinentes no edital, porém não erigi-los a uma condição prévia de prosseguimento da matéria.
Vem agravar a situação o fato de que, na apreciação de referida metodologia, foram instituídos requisitos baseados em exigências de certificação de qualidade, cuja ausência de apresentação, segundo o edital, implicaria de plano desclassificação das propostas licitantes. Também a base de cálculo que serviu de parâmetro para as comprovações de patrimônio líquido e garantia de participação esteve ligada à remuneração, à arrecadação projetada e não aos investimentos, consoante melhor interpretação do inciso 15 do artigo 18 da Lei de Concessões. Também parece haver excesso na exigência de regularidade fiscal. Eu, com a instrução, voto pela irregularidade. Em discussão? Em votação, aprovado. 14. Termos aditivos a contrato da Prefeitura de Itanhaém com Expoente Soluções Comerciais e Educacionais, fornecimento de apostilas, matéria principal já julgada irregular. Os termos aditivos estão expostos à acessoriedade, concluo também por sua irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Câmara Municipal de Piquerobi, contas de 2014, com a instrução, voto pela regularidade, sem prejuízo das recomendações e determinações. Em discussão, em votação, aprovado, voto. Câmara Municipal de Sagres, é o item 16, contas de 2012. Dois aspectos mereceram destaque e, ao menos nessa instância de julgamento, comprometem a boa ordem na matéria, qual seja, pagamento de subsídio a vereador sem o devido desconto de falta injustificada à sessão legislativa. Aqui, a justificativa do prefeito foi o seguinte: eu não achei o vereador, eu não encontrei para cobrar dele, mas a responsabilidade é dele como presidente do Legislativo. Ele tem direito de regresso em relação ao vereador, porém, ele não pode se eximir de cumprir com essa obrigação, com a alegação de que não o encontrou. Em segundo, uma prestação de contas de adiantamento, houve 2 adiantamentos, um deles a prestação é inexistente. Então eu concito o senhor presidente da Câmara, antes do trânsito em julgado da matéria, regularizar essas questões e ensejar que o tribunal possa julgar regulares as suas contas. Por hora, eu proponho o voto pela irregularidade. Discussão? Em votação, aprovado o voto. 17, Câmara Municipal de Mirassol, contas de 2013. Também aqui não me parece possível aprovar as contas, porque Mirassol tem 100% do quadro de pessoal e ocupantes de cargos em comissão. Não foram definidas as atribuições desses cargos, estão desprovidos de exigências qualificadoras para sua ocupação e é matéria que desde 2008 vem sendo verberada pela Corte. Julgo irregulares as contas. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Com relatórios e votos individualizados, 18 e 19 são as contas das prefeituras municipais de Dourado e de Areias, exercício 2014, a convergência da instrução no sentido da emissão de pareceres favoráveis e os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovados os votos. Prefeitura de Caconde, contas de 2014. A instrução é pela emissão de parecer favorável, à exceção do douto Ministério Público, que entende comprometedor o conjunto da obra, né? Uma série de irregularidades que, de per si, poderiam não representar motivo isolado para a emissão de parecer desfavorável, mas, no seu conjunto, a juízo do douto Ministério Público, comprometem a sorte das contas. Vamos, então, a essa análise. A Prefeitura cumpriu as disposições legais e constitucionais em relação a ensino, saúde, pessoal, precatórios, subsídios dos agentes políticos. E em relação à situação econômico-financeira, a TJ Econômica considera que os resultados contábeis não prejudicaram o equilíbrio das contas. A dívida de curto prazo possuía respaldo financeiro, os investimentos representaram 24,83%, observando que o déficit orçamentário foi parcialmente respaldado pelo resultado financeiro do exercício anterior e foi reduzido, isso me parece bastante importante, frente à receita corrente líquida do exercício. Quanto aos gastos com combustíveis, que foram apontados igualmente, como ultrapassando a média dos municípios da região, não houve, em verdade, nenhum apontamento em relação à ausência de controle. Eles foram acima da média, por razões que não se justificam com descuido ou descontrole da administração. Então, esse fato também me parece superável. Fundo de garantia para cargos comissionados.
A questão foi enfrentada nas contas do exercício anterior, 2012, sendo determinada a cessação dos recolhimentos. Quanto aos cargos em comissão, a falha relativa à ausência específica de atribuição legal não foi solvida a tempo no ano em apreço, mas me parece que seu cumprimento poderá ser verificado nas contas do exercício de 2015. As demais matérias, penso, possam se resolver com recomendações. Eu, com a TJ e SDG, voto pela emissão de parecer favorável, sem prejuízo de recomendações e determinações. Em discussão? Em votação, aprovado o voto. 21, embargos de declaração, Prefeitura de Cajati, contas de 2013. Conheço em preliminar. Conhecido. Eu penso que efetivamente deixou de constar no corpo do voto meu posicionamento a respeito do Fundo de Garantia para cargos em comissão, no sentido de não ser devido o recolhimento para os cargos em comissão, independentemente do regime jurídico adotado, consoante jurisprudência que colaciono no voto, e para tal explicitação, portanto, eu dou provimento aos embargos. Em discussão, em votação, aprovado. 22, retiro de pauta com reinclusão automática. 23, recurso ordinário, interposto por senhor Adalberto Facina, ex-prefeito de Aguaí, contra a decisão que negou registro de admissões por tempo determinado e aplicou multa ao recorrente e ao senhor Gutenberg Adriano de Oliveira, que também foi prefeito daquele município. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecidos. As admissões para a função serviços gerais visaram exclusivamente combater o mosquito transmissor da dengue, impedindo sua proliferação através de desinsetização de residências. Verifico que o município se encontrava em estado de alerta com relação ao surto da referida doença, sendo inclusive declarada situação emergencial por meio do decreto 2261 de janeiro de 2009, aqui as admissões são em 2009, restando então demonstrado o caráter excepcional das contratações. Assim, eu dou provimento ao recurso de Adalberto Facina para julgar regulares as admissões para a função de serviços gerais e afastar a penalidade a ele imposta. Quanto às demais admissões, bem como a multa imposta ao senhor Gutenberg e Adriano de Oliveira, eu mantenho a decisão de primeira instância. Em discussão? Em votação, aprovado. 24, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas e recursos repassados pela Prefeitura de Itapira ao Clube do Cavalo, no ano de 2009. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui simplesmente não houve prestação de contas. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 25, recurso da Prefeitura de Ribeirão Branco contra a decisão que julgou irregular a prestação de conta de repasses feitos à Associação de Pais e Mestres da Escola João Paulo II no exercício 2010. A instrução é pelo é pelo provimento parcial. Provimento parcial. Preliminar, conheço. Conhecido. Aqui a irregularidade do ato é inquestionável e ela não foi sequer objeto de inconformismo. As razões do apelo apenas se dirigem à sanção pecuniária que me parece possa ser afastada, com a instrução do provimento parcial apenas para essa finalidade. Em discussão? Em votação, aprovado. 26, recurso contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de repasses da Prefeitura de Apiaí ao Serviço de Obras Sociais daquele município no exercício 2012. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Recursos repassados foram destinados quase que integralmente para pagamento de pessoal e encargos sociais em desconformidade com os princípios incidentes. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes tem a palavra para os itens 27 e seguintes. Eu relato, então, o item 27, em exame de dispensa de licitação, contrato e aditivos celebrados pela Prefeitura de Iguape, que teve por objeto o fornecimento de mão de obra e equipamentos, visando a prestação de serviços de limpeza em geral no município, bem também em análise e acompanhamento da execução contratual. Aqui, de acordo com o relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, a matéria se encontra-se irregular, visto que não restou configurada a situação emergencial invocada para a dispensa do certame licitatório.
Nessa conformidade, o meu voto é pela irregularidade da dispensa do contrato, dos aditivos, bem como da execução contratual. Eu voto também pela aplicação de multa ao responsável, que estipulo no valor equivalente a 200 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Eu relato em conjunto os itens 28 e 29 da pauta. Em exame, termos de prorrogação, supressão e aditamentos a ajustes já julgados irregulares por esse tribunal, na seguinte conformidade. Item 28, contrato firmado pela Prefeitura de Avaré. Item 29, contrato celebrado pela Prefeitura de Pindamonhangaba. Os termos aditivos em exame estão contaminados pela acessoriedade, tendo em vista o julgamento anterior, pela irregularidade da licitação e do contrato. Nessa conformidade, na esteira da pacífica jurisprudência desse tribunal, voto no sentido da irregularidade dos termos em exame. Pela irregularidade, são os votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu relato em conjunto os itens 30 a 33 da pauta. Pois não. Em exame, dispensas de licitação e decorrentes contratos firmados entre a Prefeitura Municipal de Avaré e a empresa SP Urbanismo e Participações Limitada, objetiva na execução de serviços de tapa-buraco em vias do município. Examina-se ainda representações. Na conformidade do relatório e voto encaminhado previamente a Vossa Excelência, entendo que a situação aqui amolda-se na hipótese de dispensa de licitação previsto no artigo 24, inciso 4, emergência e calamidade da Lei de Licitação. Com efeito, houve a declaração de situação emergencial no município por meio de decreto municipal, que foi também homologado pelo Governo do Estado de São Paulo mediante decreto 56.714 de 2011. Observo ainda que foi efetivada a pesquisa de preços junto a 3 empresas, optando-se pela contratação daquela que ofertou o menor preço. Não obstante, com relação à execução contratual, eu concluo que a matéria não comporta aprovação. Verifico que não houve indicação dos locais onde os serviços foram efetivamente executados, nem a necessária correlação entre esses locais e aqueles constantes do formulário de avaliação de danos, como requerido pelo decreto. Observo que a municipalidade admitiu, em suas justificativas, a ausência nos autos originais de relatório detalhado, indicando em que vias, com os respectivos trechos, foram efetuados os serviços pactuados. Nessa conformidade, acompanhando o posicionamento da SDG, o meu voto é pela regularidade da dispensa de licitação do contrato e pela improcedência das representações. Não obstante, eu voto pela irregularidade da execução contratual. É como eu voto. O voto que está em discussão, nos exatos termos da conclusão da senhora relatora. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora item 34 da pauta, em exame, termos de aditamento, bem como termos de apostilamento e de ratificação ao contrato celebrado entre a Prefeitura de Guarulhos e a empresa Consigás, distribuidora de gás limitada. Após justificativas, fiscalização e ATJ opinaram pela regularidade, eu acompanho a instrução e voto pela regularidade dos termos. Em discussão, em votação, aprovado. Item 35, examina-se convênio celebrado na Prefeitura de Dois Córregos e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos, bem como também análise termo aditivo. Encaminhei também previamente relatório e votos, e aqui também acompanho as manifestações favoráveis de ATJ e voto pela regularidade do termo, bem como do termo de convênio e do termo aditivo, sem prejuízo das recomendações constantes do voto. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 36 e 37 da pauta, se não houver objeções. Cuidam das contas anuais do exercício de 2014 das prefeituras dos municipais de Mineiros do Tietê e Cesário Lange. Aqui, considerando os atendimentos dispositivos legais e constitucionais, eu acompanho a instrução e voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas de referidas prefeituras. Em discussão, em votação, aprovados os pareceres. Item 38, recurso ordinário interposto pela Prudenco, Companhia Prudentina de Desenvolvimento,
em face da sentença que julgou irregulares licitação e contrato. SDG posicionou-se pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recursos em termos. Dele eu conheço. Conhecidos. No mérito, a recorrente deixou de apresentar defesa quanto aos pontos suscitados na sentença e que foram cruciais para o julgamento desfavorável da matéria, a saber, comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente. Também foi exigido quitação de anuidade do CREA São Paulo. A recorrente limitou-se a dizer que o edital não contrariou as súmulas, bem como tais exigências não trouxeram prejuízo aos licitantes e atualmente não são mais inseridas nos certames. Faço ao exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso ordinário. Não provimento. Voto está em discussão. Em votação, aprovado. Item 39, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de Serra Negra, em face de sentença que julgou irregulares pregão, contrato e termo aditivo, que objetivou a prestação de serviços de roçada e capinas em ruas. Motivou o juízo de irregularidade a ausência de pesquisa prévia de preços, agravada pela baixa competitividade para o objeto. SDG opinou pelo não provimento. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, no caso concreto, as alegações vieram desacompanhadas de elementos aptos à comprovação, que o processo licitatório contava com uma estimativa de valores correntes no mercado da época do certame. Assim, acompanhando o posicionamento externado pela SDG, meu voto é pelo não provimento do recurso. Está em discussão. Em votação, aprovado. Item 40, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Barrinha contra a sentença que negou o registro aos atos de admissão de pessoal para as funções de docentes. O Ministério Público de Contas opinou pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recursos em termos. Dele conheço. Conhecido. No mérito, o pleito não comporta provimento, é oportuno enfatizar que a Prefeitura, no curso da instrução vestibular do feito, apresentava como motivação para a dispensa do concurso público a existência de afastamentos decorrentes de licença-maternidade e saúde, ocorrência de aposentadorias e demissões. Todavia, não foram identificados, naquela oportunidade, quais seriam os servidores afastados, nem fez juntar quaisquer elementos que possibilitassem comprovar suas alegações. Agora, em sede recursal, vem o recorrente aduzindo que a anulação do concurso 1 de 2004 teria impedido a realização do regular provimento de cargos públicos. Mais uma vez, a exemplo dos argumentos apresentados por ocasião da instrução inicial do feito, as razões deduzidas vêm desacompanhadas de qualquer elemento fático com caráter probatório. Nessas condições, acompanhando o Ministério Público de Contas, meu voto é pelo não provimento do recurso. Não provimento. Em discussão. Em votação, aprovado. Eu relato agora o item 41. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo senhor Luciano César Scalon, prefeito municipal de Nipoã, pleiteando a reforma de sentença que julgou irregulares admissões temporárias de 15 professores e de 4 monitores de transporte escolar. SDG se posicionou pelo provimento parcial do recurso para o fim de se considerar regulares os atos admissionais dos professores, mantendo-se a ilegalidade das contratações dos monitores escolares. Em preliminar, recursos em termos. Dele conheço. Conhecido. No mérito, no que se refere às contratações temporárias de 15 professores, as alegações ofertadas lograram demonstrar que as contratações examinadas foram necessárias à manutenção de serviços públicos, devido à necessidade de criação de novas salas de aulas por conta da demanda do escolar do período. De outro norte, verifico que os argumentos apresentados, desprovidos de qualquer elemento, não lograram evidenciar a invocada situação de emergência e de excepcional interesse público nas contratações temporárias dos 4 monitores de transporte escolar. A propósito, como bem disse a SDG, à época dos fatos, não havia nenhum cargo provido para a função, apesar de existirem 4 cargos vagos no quadro de pessoal da Prefeitura à época. Exatamente o número dos admitidos temporariamente.
Assim, uma vez que a necessidade desses profissionais é perene, não se pode admitir tal desacerto. Nessa conformidade, o meu voto é pelo provimento parcial do recurso ordinário, para fim de reduzir a multa de 200 UFESPs para 160 UFESPs e ainda considerar regulares as contratações dos 15 professores, com consequente registro dos atos, mantendo-se a irregularidade da contratação dos 4 monitores de transporte escolar. É como voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 42, agora, recurso ordinário interposto pelo prefeito municipal de Bernardino Campos, diante de sentença que julgou legal e concedeu o registro à admissão, verificada em 2013, mas aplicou multa de 200 UFESPs ao recorrente devido à extrapolação do limite prudencial da LRF de gasto com pessoal no terceiro quadrimestre. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. Aqui no mérito, eu verifico, conforme quadro elaborado pela fiscalização, no que concerne ao cumprimento da LRF, que o município respeitou o limite prudencial do terceiro quadrimestre de 2012, primeiro quadrimestre de 2013, segundo quadrimestre de 2013, havendo superado o limite no terceiro quadrimestre de 2013. A ponto que a Prefeitura de Bernardino Campos reduziu os índices relacionados ao limite prudencial no quadrimestre do exercício seguinte, no primeiro quadrimestre de 2014, conforme informação prestada pela fiscalização. Diante do apontado e considerando que a única admissão em tela foi efetivada no começo de 2013, precedida de concurso público e ocorrida para a área de educação, eu acolho o posicionamento de SDG no sentido de que as razões recursais podem ser aceitas. Pelo exposto, eu voto pelo provimento do recurso ordinário. Pelo provimento eu voto. Está em discussão. Em votação, aprovado. Agora eu trago um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Caçapava com uma decisão que julgou irregulares prestação de contas dos recursos repassados a um bloco carnavalesco. Foram repassados recursos equivalentes a R$11 mil. SDG se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, uma vez que a possibilidade do repasse em exame encontra guarida na jurisprudência dessa Corte, bem como os órgãos de instrução atestaram a boa ordem dos documentos de despesa apresentados. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito, entendo que o recurso comporta provimento. Como destacou o SDG, existem diversos julgados dessa Corte no sentido de que é possível o repasse a blocos carnavalescos escola de samba, uma vez que está em consonância com a Lei 4.320 de 64. No mais, os recursos da espécie repassados para a mesma beneficiária já foram julgados regulares por esse tribunal, a exemplo do TC 23.19.00707. Eu ressalto que aqui foram R$11 mil e os recursos foram autorizados por lei municipal. E, de acordo com os demonstrativos contábeis, parecer conclusivo e até também atestado pela fiscalização, houve a regularidade dos R$11 mil. Nessas condições, o meu voto é pelo provimento do recurso. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. Eminente conselheiro Josué Romero, com a palavra para os itens finais. Senhor presidente, itens 44 a 48 em conjunto, exceto o item 47. 47, então, será objeto de relatório e voto individualizado. Ok. Trata-se de instrumentos contratuais celebrados pelas prefeituras de Ferraz de Vasconcelos, Franca e Campinas, bem como do repasse de recursos públicos realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, a entidade do terceiro setor. Em todos os itens, acompanho os órgãos técnicos e voto pela regularidade das matérias, com as ressalvas e recomendações que constam da íntegra dos votos. Em discussão, em votação, aprovados os votos. Item 47. Trata-se de contratação direta, celebrada entre a Prefeitura de São José dos Campos e o Laboratório Valeclim, para prestação de serviços de exames laboratoriais aos usuários do SUS. A avença foi precedida de dispensa de licitação por alegada emergencialidade. Ocorre, contudo, se tratar da 5ª contratação direta do mesmo laboratório, sendo que a 4ª contratação direta foi julgada irregular por esta Câmara, em 31 de março de 2015,
Relator, o eminente conselheiro Renato Martins Costa. A toda evidência, não há como reconhecer tal emergencialidade, pelo lapso de tempo decorrido, mais que suficiente para a realização de um regular procedimento licitatório. Assim, eu voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do decorrente contrato, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Irregularidade com multa é o voto do senhor relator, que está em discussão, em votação, aprovado. Itens 49 a 51 em conjunto. Pois não. Trata-se de exame das contas anuais das câmaras municipais de Barra Bonita, Bilac e Santa Clara do Oeste, todas do exercício de 2014. Os principais índices legais e constitucionais foram atendidos. Assim, acompanho os órgãos técnicos e voto pela regularidade das contas anuais em exame. Em discussão, em votação, aprovados os votos. Item 52. Trata-se do exame das contas anuais da Prefeitura de Diadema, relativas ao exercício de 2014. Os principais índices legais e constitucionais foram atendidos. Assim, acolho as manifestações dos órgãos técnicos e voto pela emissão de parecer favorável, com as ressalvas e recomendações que constam da íntegra do voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, o item 53 eu peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. 53 retorna ao gabinete do senhor relator, que continua com a palavra. Itens 54 a 57 em conjunto. Perfeitamente. Trata-se de recursos ordinários interpostos por ex-prefeitos dos municípios de Santa Lúcia, Braúna, Lins e Jaú, em face de sentenças prolatadas por julgadores singulares da Corte. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Conhecidos. No mérito, nego provimento aos recursos, mantendo-se as decisões recorridas por seus próprios fundamentos. No item 54, afasto a irregularidade relativa à questão do pagamento do serviço de jardinagem dos fundamentos da decisão recorrida, mantendo-se inalterados os demais fundamentos. Em discussão. Eu tenho uma dúvida aqui no 54, porque como se trata de apartado, foram duas situações, não é, que foram objeto de verificação. O serviço de jardinagem e uma outra, né? Será que no caso, por ser um apartado, será que não é provimento parcial, não? Porque havia duas irregularidades apontadas, né? Sim, o provimento aqui, no caso, foi para afastar a conclusão aqui da instrução, no sentido de afastar essa questão da mas jardinagem. não é negativa de provimento afastando a irregularidade da jardinagem. Acho que no caso seria provimento parcial no 54. É provimento parcial. Perfeitamente. Então a conclusão de Vossa Excelência é pelo provimento parcial sim, também. Sim. Perfeitamente, acompanha. Encerrada a discussão, em votação, aprovados os votos. Encerrada a matéria constante da ordem do dia, consulto a eminente procuradora do MPC quanto à vista, ou ciência específica, melhor dizendo, de algum dos itens hoje decididos. Não, Excelência. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra retorna aos senhores conselheiros. Com os meus agradecimentos, declaro encerrada a sessão.